Aleluia, aleluia, aleluia. Nesses dias estamos escutando a história do profeta Jonas. Hoje é a continuação dessa história, mas é bom nós recordarmos o que estava acontecendo. Jonas recebe uma missão de Deus. Deus pede para Jonas ir até a grande cidade de Nínive e anunciar que a cidade será destruída ainda 40 dias, e a cidade toda será destruída. Estavam fazendo muita coisa ruim e errada, então Deus decide destruir a cidade. Pode parecer até um pouco estranho, mas devemos nos recordar que estamos no contexto do Antigo Testamento. Somente em Jesus teremos essa revelação plena da misericórdia de Deus. Jonas, no primeiro momento, não atende a Deus. Ele não quer ir até a cidade de Nínive. Por quê? Porque eram povos inimigos e ele pensava que se ele fosse, Deus poderia voltar atrás e não destruir a cidade. Por isso ele se desvia, entra num navio e vai para um lugar totalmente oposto, uma cidade de Tarsis. Porém, no meio da viagem, acontece uma tempestade muito forte e o navio está prestes a afundar. As outras pessoas ficam ali muito preocupadas, cada um rezando para o seu Deus, mas vão procurar, e no porão, lá no fundo do navio, está Jonas dormindo tranquilamente. Então, desesperados, vão acordá-lo, vão dizer: você não se importa? Está todo mundo aqui desesperado, rezando para o seu Deus. E você, de onde você vem? Quem é o seu Deus? E Jonas vai revelar o que aconteceu. Ele tinha uma missão e, na verdade, está fugindo desta missão. Então, vamos dizer a Jonas: o que a gente vai fazer? Estamos para morrer. E Jonas diz: me jogue no mar. Eles não pensam duas vezes, jogam Jonas no mar. Sabemos, aparece então esse grande peixe, a tradição vai dizer uma grande baleia, engole Jonas e ele fica lá no ventre desta baleia, simbolizando o próprio Cristo Jesus, que fica no ventre da terra 3 dias, ressuscita. Jonas depois é jogado na beira do mar, da praia, cuspido pelo grande peixe. E de novo a palavra de Deus é dirigida a Jonas. Desta vez Jonas vai escutar o que Deus está falando, e ele vai finalmente à cidade de Nínive, percorre 3 dias a cidade, e o que acontece? Começando do rei e de todas as pessoas, até os animais, vão fazer uma grande penitência, se arrependem do mal que estão praticando, e aquilo que Jonas receava vai acontecer. Deus decide não destruir mais a cidade, porque percebeu que todo mundo se arrependeu sinceramente. Jonas fica muito irritado, vai dizer para Deus que era melhor tirar a vida dele. Ele vai então andando sem rumo, sem saber para onde está indo. Está o grande calor, ele constrói uma cabana, de repente surge uma planta, uma era, vira uma árvore, faz sombra para Jonas. Jonas fica muito feliz com essa árvore, mas Deus manda um verme, escutamos? O verme mata a árvore e Jonas de novo. Jonas é uma pessoa bem temperamental, vai dizer de novo a Deus: pode me tirar a vida, esse sol fervendo na minha cabeça? E aí Deus vai dizer a Jonas: veja só, você está irritado porque uma planta que você não plantou, que você não cuidou, ela cresceu num dia, no outro morreu, e agora você está muito nervoso e querendo morrer, porque essa planta morreu. Eu não deveria perdoar toda uma cidade onde moram mais de 120 mil pessoas, porque eles se arrependeram? Veja, Jonas, uma imagem do ser humano. Podemos até nos colocar no lugar de Jonas. Às vezes nós reclamamos de tudo e de todos e não percebemos a ação de Deus, ou a missão que Deus tem para cada um de nós. Somos convidados a nos colocar em oração, somos convidados a nos acalmar, silenciar, e assim Deus vai nos orientando e vamos enxergando de modo adequado aquilo que Deus está nos mostrando. No Evangelho,
nós escutamos Jesus está em oração, Jesus que muitas vezes se colocava em oração, especialmente quando ia tomar decisões muito importantes. Por exemplo, quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, os apóstolos, Jesus passa a noite toda em oração. Em muitos outros momentos, no momento derradeiro, quando Jesus está para ser condenado, também se coloca em oração. Mais uma vez ele está rezando, e os discípulos vão pedir para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista, ensinou os seus discípulos. Jesus dá um testemunho coerente com aquilo que pregava, percebiam em Jesus, de fato, o Messias, o Salvador, e queriam que Jesus mostrasse para eles como que era o diálogo com aquele que Jesus passa a chamar de Pai, Deus que era alguém distante e agora se torna alguém próximo. Jesus então vai ensinar essa grande oração, a oração universal. Pai, essa primeira novidade de chamar a Deus de Pai, para o povo hebreu isso parecia algo até uma blasfêmia, foi os motivos da condenação de Jesus, mas até então vão entender: Pai, santificado seja o teu nome, o nome de Deus que não deve ser usado em vão, mas o nome de Deus que é sagrado. Venha o teu reino, o reino que começa em Jesus, na encarnação, terá a sua plenitude. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos, o pão para a nossa subsistência, o pão da palavra de Deus. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, ou deveríamos perdoar. Veja, o perdão que Deus nos concede será proporcional ao perdão que nós oferecemos aos outros. De vez em quando a gente escuta alguém: mas padre, perdoar é muito difícil, eu consigo fazer muita coisa, mas perdoar para mim é quase impossível. E aí a gente recorda que nós pedimos o perdão a Deus, e o perdão é proporcional ao perdão que nós oferecemos. Por isso, por mais difícil que possa ser, nós devemos nos esforçar. Por quê? Porque somos cristãos, e uma vez cristãos, seguindo a Jesus, somos chamados a oferecer o perdão e a perdoar. Finalmente, não nos deixes cair em tentação. Jesus mesmo foi tentado pelo maligno, mas resistiu. Nós muitas vezes caímos na tentação, mas não devemos buscar resistir à tentação apenas com o nosso esforço, senão seremos uma presa fácil. Mas se nos unirmos a Jesus, temos esta proteção divina, e aí sim vamos estar resistindo. E se cairmos, somos convidados a levantar e a buscar nos arrepender, nos voltar para Deus. Hoje a igreja celebra, como disse no início, São João 23, Papa, convocou esse grande concílio na igreja. Era um momento que a igreja estava um pouco fechada, vamos dizer, era uma época que janelas e portas fechadas, começava dentro da igreja a aparecer um mofo. Isso eu estou conhecendo até muito bem lá em Petrópolis. Se você deixa a janela fechada e a porta, pode ter certeza, no dia seguinte começa a mofar tudo. Você nunca, jamais pode deixar a sua janela fechada lá em Petrópolis. Se alguém for para lá, já fica a dica. E assim a igreja estava se tornando. Por isso o concílio, diz o Papa João 23, foi o momento de abrir as janelas, abrir as portas. A igreja que não mais ficou vendo o mundo como algo ruim, mas começou a dialogar e a ter o discernimento e dar respostas adequadas para o tempo presente. Assim também a continuidade do concílio, o sínodo que estamos tendo, algo também muito diferencial. O sínodo sobre a sinodalidade. Sínodo e sinodalidade significa caminhar juntos. A igreja então primeiro escuta o povo de Deus, a base, para aí sim meditar, refletir, estudar e procurar ter uma linguagem adequada para os tempos atuais. Assim a evangelização, que vai tendo eficácia, a igreja não vai falando com uma linguagem do passado, ninguém entende, mas uma linguagem atual, para que Cristo possa ser conhecido e seguido. Essa é a nossa missão. Possamos
uma vez instruídos pela igreja, que nos fala, que nos ensina, também nós possamos continuar anunciando a boa nova, o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em vossa bondade ouvimos. Em vossa bondade ouvimos. Elevemos com toda a força de vossa fé nossos rogos a Deus da vida e a Ele supliquemos, rezando. Ó Deus, em vossa bondade ouvimos. Sustentai em vossa misericórdia vossa igreja, e que ela anuncie com alegria a verdade de Cristo. Ó Deus, em vossa bondade ouvimos. Despertai-nos em cada dia para a solidariedade, a caridade e a bondade, e que tenhamos um olhar atento à realidade do mundo, a exemplo de São João 23. Ó Deus, em vossa bondade ouvimos. abençoai a todos que se preocupam e trabalham com os excluídos, marginalizados e abandonados no mundo. Ó Deus, em vossa